E aqui, então, nós temos aqueles mesmos indivíduos que nós tínhamos feito o estudo de DNA mitocondrial e cromossomo Y, são indivíduos autodeclarados pretos da cidade de São Paulo, e vocês veem uma distribuição com um pouco mais de ênfase no vértice africano, mas com uma distribuição extremamente diversa, e quando nós calculamos as proporções estimadas de genoma, mais ou menos 49,7% africano, 37,3% europeu e 12,9%. Como eu disse, nós sempre gostamos de confirmar os resultados, porque erros de amostragem podem ocorrer próximo, e aqui então nós temos dados da cidade do Rio de Janeiro, e você vê que os números, você tem menos, talvez, influência ameríndia no Rio do que em São Paulo, e os números são muito parecidos. Em vez de 50%, 53%, em vez de 37,3%, 37,7%, e então os números são parecidos, o que nos dá uma confiabilidade muito grande nesses dados. Próximo, por favor. De tal maneira que quando nós fizemos os estudos aqui no Rio de Janeiro, nós temos aqui indivíduos, e essa divisão é absolutamente artificial, porque no Brasil você não pode separar um indivíduo em branco, pardo e preto, porque existe um contínuo. Mas quando você pergunta para a pessoa, ela vai usar um dos três rótulos. Então aqui estão os indivíduos brancos da cidade do Rio de Janeiro, aqui estão os indivíduos pardos da cidade do Rio de Janeiro, e é interessante que nós temos 82% de ancestralidade europeia nos brancos, 62% de ancestralidade europeia nos pardos, e a maior ancestralidade é africana. Se você olhar os indivíduos pardos no Rio de Janeiro, eles são intermediários entre os pretos e os brancos. Em outras palavras, a recomendação recente de Brasília, do Estatuto da Igualdade Racial, de que pardos e pretos têm de ser unidos como um único grupo no Brasil, não é apoiada por esse estudo, embora você pode até querer argumentar que isso é um estudo biológico e não um estudo político. De qualquer maneira, sabendo essas percentagens de cada uma das regiões, de cada uma das cores, né? Próximo. E sabendo as proporções das três cores no Rio de Janeiro, que são dadas pelo IBGE, nós podemos fazer um exercício extrapolatório, sem dúvida nenhuma, mas nós podemos estimar a ancestralidade genômica global do Rio de Janeiro, próximo, e ela é 69% europeia, 19% africana e 12,5% ameríndia. Isso, obviamente, os limites de confiança são muito amplos. Eu não quero que vocês não peguem esses números, né, como sendo a verdade estabelecida. Isso são estimativas relativamente grosseiras, baseadas em amostras de população. As amostras parecem robustas, e eu acho que as estimativas são um guia. E, na verdade, o nosso trabalho não é um trabalho prescritivo, ele é um trabalho simplesmente descritivo da população brasileira. Nós estamos descrevendo uma população, não estamos dizendo como que ela deve ser interpretada do ponto de vista político. Próximo, por favor. Uma coisa que eu não sei se algum de vocês estão se indagando ou estão questionando, se não estão, deveriam estar, talvez, é por que quando a gente olha a ancestralidade do ponto de vista mitocondrial, nós encontramos tanta ancestralidade africana e ameríndia, mas quando a gente olha no genômico, a gente vê muito menos ancestralidade africana e ameríndia. E, para resumir a razão disso, é muito simples. A ancestralidade mitocondrial materna, ela olha o passado longínquo. A ancestralidade genômica olha o passado recente. E o passado recente, no Brasil, é um passado de uma imigração, de um processo de branqueamento que houve. Deixa eu explicar um modelo grosseiro, todo modelo é grosseiro, por definição, próximo, que tenta mostrar isso. Imaginem aqui uma mulher ameríndia que tem o DNA mitocondrial ameríndio. E ela, próximo, casa-se com um português, que tem um DNA mitocondrial
português. E eles têm uma filha. E essa filha, então, genomicamente, ela vai ser 50% ameríndia e 50% europeia. Mas o DNA mitocondrial dela vai ser 100% ameríndio. Próximo. Agora, essa filha casa-se com outro português. Próximo. E tem uma neta daquela índia. Agora, o genoma ameríndio vai estar 25%. E ele vai ser 75% europeu. Mas o DNA mitocondrial é 100% ameríndio. E ele continua a ser ameríndio, porque ele é intacto. Próximo. E assim, aqui, você vai ter 12,5% de ancestralidade ameríndia, mas o DNA mitocondrial ainda é 100% ameríndio. Então, por exemplo, é o caso de brasileiros como eu, que eu sou um branquelão, que não pode nem tomar sol, mas o meu DNA mitocondrial é ameríndio, né? Então, e muitos de vocês aqui certamente vão ter DNA mitocondrial ameríndio ou africano, que não tem nada a ver com nenhum dos atributos da pessoa. Próximo, por favor.